Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Matheus Fritzen, médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, radiologista pelo INRAD, Instituto de Radiologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nome gigante, e que foi aprovado em radiologia intervencionista aqui, mas que, na verdade, vai fazer um Research Fellow... Não, Research Fellow não, um Fellow de Interventional Radiology na University of Miami. Eu falei tudo certo? Pô, tudo certo. Também foi aprovado em radiologia, medicina interna, né? Foi aprovado em medicina interna também, Acho que essa é uma boa introdução. Eu vou começar até por isso aí. Não, mas pode falar aí, desculpa, tu ia falar alguma coisa? Bom, não, eu ia agradecer, muito obrigado, Pedro, muito obrigado. Queria dar um olá pra galera de casa, é um prazer estar aqui, é uma honra, eu sou fãzaço do teu trabalho, do trabalho da Jade. Eu acho que eu não tive isso, e o que vocês fazem é muito legal, ter esse esclarecimento sobre como é o Alternative Pathway, como você pode ser um radiologista no Brasil e depois ir para os Estados Unidos. Eu sou muito fã e é uma honra, particularmente para mim, estar aqui, falar um pouco sobre esse processo, né? Não, cara, eu tinha até mais coisa pra falar, só que eu achei que ia ficar muito longo, mas é o seguinte, eu acho que fora o teu currículo, que é o que eu falei no começo, que, pô, o negócio já é incrível, eu sei aí das outras histórias, e particularmente conheci especificamente lá na Copa HC, jogando futebol, e aí, mas não por isso, mas mais por uma outra coisa, que é tipo assim, tu era um dos caras mais novos lá do time, mas basicamente foi tu que organizou o time inteiro. E eu acho que isso tem a ver até com um negócio que eu falei mais cedo da empresa, etc, né? De tu ter vendido a empresa, a gente pode falar disso em algum momento, mas é assim... São pequenos detalhes, mas eu acho que, por incrível que pareça, esse tipo de coisa conta pra caramba. Exato, exato. Eu acho que isso também eu pude observar nos meus colegas. Os colegas que fizeram alternativa, desde chefes até os colegas da própria residência, eles sempre têm algo de diferente. Eu não sei o que é, assim, é um colega que... Por exemplo, eu pego minha maior referência, né, um colega de turma que é o Esmeraldo. Ele foi para Stanford. Ele foi o cara que criou a parte de IA na USP, que não tinha. E aí pega a Nathalie, que tá na Mayo, que é uma chefe ali do HC. Ela sempre é diferente, ela fazia pesquisa, ela era muito boa em lecionar. Então essas pessoas acho que sempre tem um diferencial nelas que você vê que o caminho não é à toa, elas chegaram lá por algum motivo. Isso chama muita atenção. Eu sempre gostei de me envolver com outras coisas. Você já citou, né? Tem a MedSimple, que foi a empresa. Pra quem não sabe, eu queria uma empresa, não é uma grande empresa, mas é uma empresa que eu gostei muito de ter criado porque foi uma experiência de empreendedorismo com 2 colegas da faculdade. E eu acabei... Foi um dos motivos, acho que eu fiquei bastante no Brasil. Na época eu pensava em ir para os Estados Unidos, mas como tinha empresa, eu estava começando novos alunos. E aí depois, ano passado, eu vendi a empresa e aí o que tornou esse sonho dos Estados Unidos até mais factível, né? Agora eu posso ir novos projetos. Foi ano passado o exit pra AFIA? Foi pra AFIA o exit? Foi... Segredo? Não sei se é segredo. Acho que não, né? Não, eu vendi a parte para um colega, no fim das contas. Nós éramos em 3 e um desses colegas queria investir mais. Assim, ele gostava muito da parte de educação e eu gostava muito da parte de radiologia. E aí estava me tomando muito tempo. E aí foi uma proposta boa para ambas as partes. E eu já tinha esse pensamento de ir para os Estados Unidos. Então, só que é difícil quando você tem uma empresa, se dedicar a novos projetos. E aí, quando veio essa proposta, eu pensei, nossa, é um sinal, né? É um sinal que eu tenho que me dedicar e ir para lá. E aí, deu tudo certo. E ano passado acabei me desligando, assim. Mas é uma empresa que eu gosto muito. Acho que a educação médica no Brasil é algo muito legal. Cada vez mais é um bom empreendimento, né? E, pô, a experiência eu aprendi sobre marketing digital, jurídico. Acho que essas coisas que a medicina não ensina, né? Você aprende só tendo uma empresa. Tá. Cara, não sabia que tinha sido... Eu pensei que tu tinha vendido mais ou menos lá pelo 2º ano da residência. As conversas começaram no 2º ano, e aí eu finalizei a compra no último ano, finalizei a venda no último ano de residência para um colega. E aí quando você vende um projeto, você nunca sai dele. Você fica por algum tempo, assim, ensinando novas pessoas, e aí depois você faz a finalização. Obrigado. Mas assim, pô, foi algo incrível. A MedSimple foi uma ideia que surgiu porque tem muitas escolas médicas no Brasil atualmente. Esse é um dos motivos, acho que leva o pessoal, às vezes, a buscar os Estados Unidos, né? Hoje a gente tem muitas escolas médicas, muitos médicos se formando,
E isso, inevitavelmente, vai acontecer com as residências, eu acho. A gente teve um boom de pós-graduações e a gente começou a ver o surgimento de uma necessidade para uma educação médica de qualidade, porque vai abrindo qualquer lugar, você vê que são muito heterogêneas, né, o ensino. E aí surgiu a MedSimple, a gente conseguiu pegar cada vez mais alunos e, cara, você vai aprendendo muito, assim, como vender. Eu acho que essas coisas são bem legais, assim. Como lidar com sócios, né? Eu acho que... E foi uma das coisas, isso é legal, quando eu fiz a entrevista pro Fellow nos Estados Unidos. É engraçado que de publicação eles perguntaram o quê? 30 segundos, 1 minuto de publicação. Agora, sobre a parte de empresa, como desse histórico, acho que a gente ficou 5 minutos só conversando disso. Então... Essa parte eu acho que é legal. Assim. Ó, eu particularmente nunca participei desse processo de entrevistas. Eu fiz pro Fellow, né? Mas eu cheguei a fazer para outras coisas, até nos Estados Unidos. Só que eu acho que lá tem uma percepção um pouco diferente do que é valorizado no profissional, na pessoa. Exato. Um pouco mais holístico, assim, a palavra meio clichê, mas que vê mais algumas outras coisas, além de simplesmente ver... quanto que a pessoa tirou na prova. Exato. Né? Então eu não acho que é à toa que tu foste lá e teve 5 minutos de conversa disso, né? Até porque eu penso assim, imagina, vai sentar 50, 100 pessoas ali naquela cadeira. Provavelmente uns 90, 80 vão falar de artigos. Exato. É a mesma coisa, né? Até quando eu prestei aqui pro HC, também teve um pouquinho disso. Eu lembro que teve as conversas assim que são mais pro forma, que são aquelas coisas que tem que ser perguntado e tal, e acabou tendo também umas conversas que saíram um pouco, que eu acho que é onde até você acaba criando um pouco mais de rapport, assim, um pouco mais de conexão com o entrevistador, né? Uma conexão mais humana, vamos dizer assim, ao invés de simplesmente quantos artigos você publicou, onde que você foi citado, qual que é a sua faculdade, etc., que deve acontecer com todo mundo, né? Não, com certeza. Acho que no fim eles não querem só uma pessoa, um nerd, assim, alguém que sabe tudo sobre o livro, que sabe todas as respostas. Eles querem alguém que é de grupo, putz, que vai saber como ensinar um residente, que vai saber estar lá, que vai chegar cedo, que vai se preocupar com o paciente. Acho que essas coisas você aprende na medicina, mas não estão em um livro. Você tem um pouco de skills, um pouco de uns colegas vão te ensinando, você vai observando. Eu acho que é um conjunto, né, que você acaba... E eles gostam muito, eu acho que Estados Unidos em si valoriza muito esse interpessoal. Essa parte é bem valorizada. E eu não sei isso mesmo. Tu tá indo pensando já em ficar? Então, o plano é esse. A gente nunca sabe o futuro, né? Mas eu quero fazer os 4 anos do Alternative Pathway, tirar os boards e aí ficar nos Estados Unidos. Eu gosto muito da parte cultural deles. Eu me identifico muito, eu gosto tem a oportunidade também de estar numa grande instituição. Acho que isso é muito legal. Aprender com os melhores. Eu gosto muito da cidade também, que eu vou... Acho que o plano é realmente fazer os boards e tentar ficar por lá. É que a maioria que vai para o Alternative Pathway pensa, né? Você até pode voltar para o Brasil, mas é muito estimulado, acho que depois das ofertas que você recebe, ficar por lá. Imagino que tu já saiba disso, porque tu parece estar relativamente informado, assim, até várias coisas que tu falaste, mas pelo que eu sei, em geral, tem tido gente que recebe proposta antes de terminar os 4 anos. Exato. Tipo assim, o cara chega no 2º ano, aí... Não, com certeza. O Alternative Pathway, já até acho que a pessoal que já está aqui sabe, né? Você pode fazer como faculty, que é assistente, e que quando eu fiz esse processo, quando me falaram desse processo, eu achava que era o único jeito que podia ser feito. Por exemplo, porque eu via só chefes renomados indo. Chefes com 10 anos de casa, eles foram para os Estados Unidos. Acho que não era um negócio que eu, como recém-formado, podia estudar, passar nos steps e ir, que era algo assim, preto no branco. E aí, um desses colegas que foi o Esmeralda, ele foi para Stanford. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que se eu fizer os steps e aplicar, eu consigo um fellow lá? E eu fui vendo mais pessoas que fizeram isso. Tem uma comunidade de brasileiros, acho que mais de 200 pessoas fizeram esse processo, estão lá. Então você vai conversando e vai aparecendo cada vez mais pessoas. Daí, a partir disso... até estou me estendendo, né, na pergunta, mas a partir disso, aí comecei a estudar o processo em si, e você pode fazer 4 anos como faculty, 1 ano desses 4 pode ser research, que é o que esse meu colega fez, ou você pode fazer como clinical fellow. E eu acho que é uma da grande vantagem nossa. Por quê? Vamos parar para pensar. Você fez o diagnóstico de radiologia, a residência de diagnóstico, 3 anos. Você já ia fazer um fellow no Brasil. Por exemplo, eu ia fazer intervenção, que são 2 anos.
por que não fazer nos Estados Unidos e já entrar nesse caminho do Alternative Pathway? Vamos dizer, você quer fazer abdômen, medicina interna que eu ia fazer. Você faz os 3 anos, faz medicina interna lá. Beleza, você fez 1 ano como clinical. Eu não vou dizer que grande parte dos casos, mas existe uma grande chance deles te transformarem num faculty no 2º ou no 3º ano. Isso não vai ser 100% correto. Isso vai depender muito da instituição que você tá. Por exemplo, existem instituições que vão fazer você fazer os 4 anos de clinical fellow. Algumas instituições vão te oferecer no 3º ano. Mas isso não é engessado. Não necessariamente. Isso é eu vejo que é um mito que perpetua nas pessoas que pesquisam que você vai fazer os 4 anos de fellow. Isso não necessariamente. E outra questão que eu acho muito bom do clinical fellow lá, e até fazendo uma propaganda assim, eu ia fazer o fellow no Brasil de intervenção. A intervenção, para quem não sabe, é meio cirúrgico. E eram 60 horas semanais e o fellow não pagava. Então, eu ia fazer um fellow que não pagava, eu tinha que pagar. Não era muito, eu acho que era coisa de R$600 semestral. Mas 60 horas você não ganha, tem sobreaviso. Enquanto nos Estados Unidos eles te pagam para fazer. E é uma escala um pouco menor, mais respeitada, você consegue. Isso que eu fiquei surpreendido quando eles falaram o salário. Putz, um fellow lá, você consegue ter um apartamento, você consegue ter um carro, você não precisa fazer plantão por fora. Isso eu acho que é algo muito legal, assim. Além de que a oportunidade pro exterior vai engrandecer a carreira da pessoa em, sim. Até se quiser voltar, eventualmente, né? Eu acho que é mais fácil do que depois para tentar ir. Exato. Exatamente. Eu acho que é uma boa proposta, vendo que dos fellows nos Estados Unidos, até partindo um pouco da minha história, quando eu fiz o Step 1, e aí eu comecei a falar com as pessoas, comecei a conversar com chefes de departamento que eu já conhecia. Então, o chefe da Flórida, eu conversei com o pessoal de Iowa, que tinha muita gente, tem muito brasileiro em Iowa. Conversei com o pessoal de Rochester, todos eles abertos. E aí eu fui assim, eu faço qualquer fellow, só me arrumo um fellow aí, eu já fiz o Step 1. E nisso, um chefe de Miami viu meu currículo e falou, das vagas ano que vem, tem uma desistência para intervenção, você não quer fazer a entrevista? Eu falei, putz, e eu já tinha largado a intervenção no Brasil, né? Eu pensei, perfeito, faço, amanhã. Aí ele marcou, fiz a entrevista, aí ele falou, tem mais 3 para essa mesma vaga, vende teu peixe. Fui lá, falei do Brasil, Pelé e Maradona, Guaraná Antártica. Tive que me vender lá. Aí os caras gostaram, falaram assim, se tu fizer o Step 2 e o Step 3 até janeiro, você pode vir para cá. Peraí, cara. Então a tua história... falaste bastante coisa, mas assim, eu não sabia desse detalhe aí da história. Peraí, eu vou voltar numa coisa antes e aí eu vou perguntar dessa história aí, porque eu não sabia disso. Então tu fizeste até um alternate pathway. Tu tá fazendo uma coisa meio... Foi um alternate. E é assim, sim. Diferente um pouquinho, né? Geralmente o pessoal faz todos os steps e aplica. Isso, o clássico. Eu fiz o Step 1 e comecei a conversar, eu não tinha aplicado. E aí ele falou mais ou menos assim pra mim, a gente tem essa vaga aqui. E que existem vagas que sobram. Isso aí são vagas assim que... Tudo nos Estados Unidos é antes. Então, uma vaga de fellow, eles fecham 1 ano antes. Só que às vezes tem desistências. Isso é uma boa que você pode aproveitar. Vamos dizer, se tiver muitos colegas, eles tinham os steps em janeiro. E aí alguém desiste. E aí fala, se quiser vir... E quem foi que te fez esse link? Foi um professor teu que tava lá? Eu conheci um professor da USP que tava lá. Só que eu já tinha marcado o Step 2, marcado pra outra semana. Tá. Então ele sabia que eu ia ter o Step 1 e o Step 2 na hora da entrevista. Pelo menos o Step 2 feito. Sim. Eu falei, pelo menos esse cara dá pra levar a sério. Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas talvez foi uma aposta deles. Não sei se todo mundo que fizer isso consegue. Não, certamente é um caminho diferente. Exato. Mas é um caminho viável. Eu acho que se tiver o Step 1 e o Step 2 já... Porque pro fellow eles pedem os 3. Putz, eu tenho os 2. Aí você manda um e-mail, conversa com os caras. Até o segundo, tu pode ser aprovado no fellow antes de ter o terceiro. Aparentemente, antes de ter o segundo também, mas aí você pode ser aprovado e fazer lá. Step 1, Step 2, aí tu só tem que fazer o 3 antes de chegar lá. Perfeito. Antes, porque aí é um pré-requisito até, acho que regulatório, para você poder atender paciente, que eu saiba. E assim, eles não deixaram nada, não chegou a ter uma documentação. Eles esperaram eu ter os steps e aí me mandaram, beleza, tem a documentação. Acho que daí levaram fé. Mas eu acho que isso é uma dica que eu não tive e que vale muito a pena é você já ter contatos. Vai fazendo.
putz, fez o Step One, falar com aquele professor, aquele network que você conhece, ó, tô pensando em ir para os Estados Unidos, será que tem uma vaga aí? E Tu vai quando, oficialmente? eu vou dia 14 de junho, que é um dia depois do jogo do Brasil e Marrocos, e começa 1º de julho lá. E aí começa, cara. Fechei apartamento semana passada. Eu sei que isso é uma pergunta mais pessoal, mas aí fica à vontade. E a tua família foi de boa com isso? Cara, eu acho que esse é um dos principais pontos que eu conversei com a galera que eu converso. Muitos radialistas têm vontade de ir. Sempre quando eu falo assim, vamos, sei o que, mostra os salários. Aí o cara, não, vamos, sei o que, tá vamos, vendido já, né? Não, você vende fácil, você mostra, você abre o site, tem um site muito bom que eu até indico pro pessoal de casa. Você abre o site do American College of Radiology, você abre lá, ACR Jobs. Putz, bota lá. Cara, você vai ver, a última vez que eu vi tinha 2.000 ofertas, assim. Ofertas, e eles falam, você vai ganhar tanto, você vai trabalhar tanto. Quanto é tanto? E quanto é trabalhar tanto? Fala aí uma média. Isso eu acho muito legal. Vou pegar, sei lá, de diagnóstico. Eu vi uma oferta hoje, que era do Denver, Colorado, acho que é. Aí ganhava, era $500 mil, ano, $500 mil. Você trabalhava 7 in, 7 out, que é você trabalha 7 dias, 7 dias você folga. Cara, mais um monte de bônus. Uma coisa que eu achei até engraçado, você sente um jogador de futebol, tinha um negócio chamado signing bônus. Por exemplo, você chega lá para assinar o contrato, eles te pagam, não ganha $50 mil para assinar o contrato. E aí você fica 2, 3 anos naquela instituição. Onde existe isso no Brasil? Não tem comparação. Aí você convence fácil. Eu falo até com os chefes. Eu chego na janta. Então, embaixador já. Eu sou embaixador. No eu comecei a fazer o processo. Depois que finalizou, acho que eu converti uns 5, 6 que estão estudando e no caminho. Porque assim, te valoriza muito como profissional, eu acho. Você se sente muito valorizado. E a outra, eu tava conversando com um colega, particularmente aqui em São Paulo, talvez no interior não seja a mesma realidade, mas a gente trabalha das 7 às 7. Então eu saio, tá noite, eu chego em casa, tá noite. Putz, eu sou jovem, eu consigo fazer plantão, tudo mais. Fiquei imaginando daqui a 10 anos. Putz, eu vou ter família, eu vou querer chegar em casa. E aí esse colega mandou um vídeo andando de bicicleta com o filho, que a rotina dele era das 8 às 5. Pô, 8 às 5, você ganha bem, consegue andar de... É umas coisas que pega, assim. E aí a minha família foi sempre tranquila, porque eu não moro com eles desde os 18. Então acho que pra mim, família nunca contou, mas eu vejo que esse é um principal ponto. Putz, às vezes você é casado, você tem 2 filhos. Uma coisa boa de ter filhos, que eu acho uma vantagem dos Estados Unidos, lá a escola pública é muito boa. Então, eles até perguntaram na minha entrevista, você tem filhos que eu tenho escola pra indicar? A escola é do bairro, tem até um negócio assim, você compra... Isso, tem. E eu acho... E você Nossa, consegue... Vocês já falaram disso na entrevista? Aí eles perguntaram, você tem... Mas eles te deram, tipo assim... Não, mas o que tu falaste é que eles já estavam te dando instruções a respeito... Porque isso é um mecanismo específico de lá, né? O que tu ia dizer é que as escolas são adscritas pelo bairro que você mora. Então, se dependendo do bairro que você tá, a criança vai para um... É isso que eles estavam te falando. Exato, eles estavam te recomendando qual era o bairro bom. Pra ter uma boa educação. A entrevista nos Estados Unidos da aplicação, eu não sei como é pro match, mas pro fellow foi quase 2 horas, assim. E aí eu fui passando... Foram todos os chefes, eu fui passando de 20 minutos com cada um, era um Zoom. Aí eu ia de sala em sala. E aí, putz, você vai, às vezes um pergunta poucas coisas, você pergunta de volta. Aí nessa surgiu essa conversa. Eu moro em tal lugar. Ele falou que os residentes, isso me chamou muita atenção. Os residentes lá moravam no centro, porque os chefes mesmo moram fora da cidade e vão de carro. Eles têm mais subúrbio, dinheiro, né? Moram em mansões assim e vão de carro fazer a assistência. Foi até engraçado, eu lembro ele falou assim, você tem alguma pergunta? Assim, aí eu falei, qual é o seu hobby e tal? Aí o cara falou assim pra mim, não, eu tenho um hobby, eu gosto de pilotar. Pô, que legal, que carro? Ele, não, meu helicóptero. Eu falei, porra. Eu também tenho esse hobby. E tu falaste uma outra coisa, quanto que é o salário de fellow lá? Porque tu disseste assim... Lá o cara que é fellow, ele consegue ter uma vida razoável, tudo. Tranquilo. E aqui, no caso, você teria... Não ia pagar, né? No teu caso, especificamente, ia pagar, que era R$600, tu disseste. Eu ia pagar, Mas vamos supor que ainda fosse 0 a 0, tem todo o custo de vida, que em São Paulo não é uma coisa muito baixa, né? Exato. E aí lá, aparentemente, você vai receber, que seria mais ou menos quanto? Isso, assim, depende da cidade que você vai estar e da universidade. Por exemplo, esse colega que está em Stanford, eles pagam mais porque a Califórnia em específico tem mais imposto, além do imposto federal. Na Flórida não tem imposto federal, mas tem o imposto... Não tem imposto estadual, mas tem o federal.
Então eles pagam, se eu não me engano, era US$ 75.000 o PGY One, que é o primeiro que você entra. Muitas vezes você não entra como One no Fellow. Por exemplo, eu tive colegas que quando aplicaram e entraram para fazer abdômen lá, eles entraram com o PGY 5, que é o 5. Então o salário já é muito maior. Você tem uma progressão de salários. Então você começa, você posso pegar a Flórida, você começa com 75, US$ 77.000, e aí você tira 35% de imposto nisso, vai sobrar o líquido, né? E aí você consegue progredir até 100, vamos dizer. Putz, imagina, um fellow que ganha US$ 100.000 lá, se for fazer a conversão direta para real, impressiona, né? Porque é Miami, custo de vida. Mas com o salário de fellow, eu me surpreendi que você consegue ter um apartamento bom, você consegue fazer o leasing de um carro. É claro que alguns luxos você não consegue. Viajar, viajar 2 vezes por ano. Mas acho que para um fellow te dá uma boa qualidade de vida para você. Putz, eu vou só para o hospital, eu vou me especializar lá, eu vou fazer pesquisa. A realidade aqui do Brasil, eu tive até com um residente. Putz, a bolsa de residente era aqui, R$ 3.800. Para São Paulo, não pagava o aluguel. Aí você tinha que trabalhar por fora, e muitas vezes você não dormia. Então isso vai prejudicando aos poucos. Eu acho que essa é uma vantagem de lá que não é colocada aqui, né? O que você acha dessa... Não. Você acha um salário baixo? Pra quem tá em formação, cara, eu acho um salário inacreditável. Assim, não. É porque é um salto, né? Quando você vira assistant, é um grande salto. Exato. Eu entendo, quando eu tenho essa conversa com alguns colegas, eles falam, putz, eu não quero ir como fellow, eu quero ir como assistant. Aí beleza, eu entendo... Mas os caras estão muito... Você quer sentar na janela já? É. Acho que eu conheço pessoas que conseguiram ir como assistant, mas são pessoas extraordinárias, assim, pessoas que com 10 anos de formação, 15 anos de formação. Não é impossível você ir como assistant. Ou você faz um ano de fellow e vira assistant também. Sim. Tudo depende muito, eu achei muito negociável. Por exemplo, quando eu fiz a entrevista, eu fechei para 3 anos. Eu fechei 2 anos de intervenção e 1 ano de... Eu posso escolher entre body e músculo. Eles deixarem aberto. Provavelmente eu vou fazer... body é tipo medicina interna. E eu achei muito legal. Pô, você fecha 3 anos, e aí no 4º ano você, sei lá, vira faculty, ou faz mais 1 ano de fellow. Você vai encaixando nesses 4 anos até tirar os boards, né? Eu acho uma boa... E assim, você vai aprendendo o sistema americano, você vai conhecer pessoas... É muito gostoso, eu acho. Eu gostava quando era residente, porque eu via muitos assistentes todo dia, eu vivia aprendendo. Hoje em dia, por exemplo, eu tirei esse ano para trabalhar, tô como assistente. Cara, é muita diferença, é uma vida muito mais solitária. Você tá lá, você faz teus laudos, você vai para casa, você não tem mais aquele contato acadêmico, aquele networking. Então, acho que você pode tirar, se bem aproveitado esse fellow, você tira muito dele. Eu nem tinha pensado nisso, mas tem essa questão aí, é porque tu falaste agora, assim, a radiologia tem um agravante nisso, que ela é mais solitária do que as outras. Muito mais. Porque, por mais que você esteja lá na sala de laudo, cercado, tá cada um na sua tela lá, tudo escuro, ninguém deve falar com ninguém a maior parte do tempo, né? Você tá laudando. Exato. É diferente do, por exemplo, o médico que é mais assistencial, direto com o paciente, ele acaba atendendo o paciente, ele já fala com o paciente, aí depois tem que trocar com o cirurgião, com não sei o quê. Então, acho que já tem mais o senso de comunidade. Aí você já fica um pouco mais isolado e realmente, saindo do ambiente acadêmico, deve diminuir um pouco isso aí. Com certeza. E você estando no fellow, você melhora o seu inglês. Pô, você conhece diferente. Porque, você quer fazer um trabalho, você chega naquele chefe... Eu acho que é muito difícil chegar como assistente e outro assistente. Agora, você é um fellow do cara. Você consegue chegar nele, conversar, pede uma dica, ele vai te fazer uma carta de recomendação. Isso tudo, putz, eu sei, leva 1 ano, 2 anos. Mas se for pegar na carreira do médico americano, a radiologia dura 4 anos lá. Você já ganhou, vamos dizer, você tá ali 1 ano, né? E aí ele também vai fazer fellow como você. Esse negócio de querer pegar atalhos, acho que pode ser perigoso. Acho que fazer um fellow, você engrandece muito como pessoa. Quando tu falaste que tu já tinha esse plano, aí depois que vendeu a empresa ficou mais decidido. Eu já tinha esse plano desde o R1. Eu tinha esse plano, vou para os Estados Unidos. Tá, então... Mas aí eu tinha empresa, aí ocupava tempo, reunião. Aí quando eu vendi a empresa, foi mais ou menos no tempo, o final da venda, foi mais ou menos no tempo que eu fiz a prova da intervenção, no HC. Aí passei a intervenção no HC. Aí, aqueles 5 meses até assumir a vaga de intervenção, 4 meses, acho que foram um dos mais difíceis da minha vida. Porque, por um lado, a intervenção era meu sonho. Eu sempre pensei em fazer intervenção. A empresa não estava vendida ainda. A empresa estava vendida. Eu vendi a empresa em setembro. Foi em setembro, eu fiz a prova da intervenção em novembro, se não me engano.
Aí saiu o resultado da intervenção, passei. Putz, eu conhecia todos os chefes lá, adorava eles. São muito bons. Aqui, assim, uma das coisas que... Tô falando do fellowship dos Estados Unidos, eu acho a radiologia brasileira, por exemplo, um lugar que eu fiz muito boa. Tem chefes assim, cara. Pega ali, o chefe da intervenção no HC é o Dr. Carnevale. Ele é o principal nome da embolização prostática no mundo. Então, assim, aqui é sensacional. E seria uma honra. Mas isso que me pegava, putz, não pagava, sobreaviso, 60 horas. E eu fiquei nessa, 4 meses, maturando. E aí fui conversar com o chefe sobre o mercado de trabalho da intervenção no Brasil. Que uma coisa diferente do mercado de trabalho da intervenção no Brasil dos Estados Unidos é que, putz, tem quase o dobro de estados lá. Você pega só a Flórida, putz, o Jackson é maior que o HC. Você pega Tampa, Orlando, Jacksonville, Gainesville. Tem, tipo, 5 cidades só na Flórida com serviços de intervenção muito bons. E aqui no Brasil é as capitais, basicamente, assim, que você consegue trabalhar. Então, é um mercado muito mais reduzido. E aí leva muito tempo para você começar a ter uma remuneração na intervenção. Eu fiquei nessa, cara, uns 4 meses, assim. E aí, meu colega foi fazer o alternativo lá em Stanford. Eu fiquei pensando, putz, vou fazer isso. Aí, faltava umas 2 semanas, uma semana, assim, pro fellow. Eu larguei a vaga e comecei a estudar pro Step 1. Aí eu fiz o Step 1, acho que em questão de 3 meses e meio. E comecei a estudar, baixei o Road, tudo mais. E depois desse, quando eu passei no Step 1, eu comecei já a conversar com os chefes. E aí foi tudo, né, cara? Aí é muito legal. Cara, na verdade, quem te convenceu foi o Esmeraldo. Foi isso que eu Esmeralda. tô vendo, na verdade. Porque, assim, claramente você já tinha um planejamento e tudo, mas eu tô dizendo assim, eu acho que ele foi o empurrão final que faltava ali. Porque tu disseste assim, depois que eu vi que ele foi lá e tal. Ele foi pra Research? Ou ele foi para um Research. Ah, ele não foi nem pra Fellow. Não foi bem pra... Não tinha nem os steps. Que você pode ir pro Research sem os steps. Isso que ele fez os steps durante o Research. E a gente era muito próximo. A gente era colega ali de turma. Sempre pensava em ir, sempre falava um pro outro. Mas eu nunca tinha visto um colega aí. Tipo, você não sabia que era possível. Ó, vai lá, aplica que você consegue. A gente, quando você vê o exemplo, né, de alguém que vai... Putz, eu espero inspirar novas pessoas, porque... Uma coisa que eu vejo, por exemplo, os meus fellows iguais lá são do Paquistão, é indiano, e para eles é uma coisa muito natural. Para eles, assim, vão estudar medicina, vamos para os Estados Unidos. E pra gente no Brasil, a gente fica nessa, acho que não sei se vou, tem que ocupar essas vagas. E quanto mais pessoas lá, mais network. Então, putz, eu queria ter um colega em tal universidade, que ele vai te recomendar. Acho que quanto mais pessoas forem, e realmente, isso é muito legal, porque assim, é muito legal ver colegas serem valorizados, colegas serem, putz, terem uma qualidade de vida muito melhor. Acho que isso aí não tem... O trabalho que a sua irmã faz, levando conhecimento, eu acho muito bonito, assim, é uma coisa realmente memorável. Eu fiquei curioso, porque realmente eu não sei, cara. Quanto que recebe um IR lá? É parecido com Diagnostic Radiology? Cara, como é cirúrgico, né? Toda a Exato, especialidade cirúrgica é. E aí, assim, cara, é o céu é o limite, assim. A média, um IR que trabalha tranquilo, assim, tranquilo, segunda a sexta, poucos calls, ganha uns 500 a 600 mil dólares. Mas eu vi, cara, aqui no Brasil é quanto? Passa de... aqui no Brasil, putz, é complicado, cara. Deve no ser, Brasil. Vou dar um chute, uns 60 por mês? Cara, em começo de carreira, ele vai ter que fazer um híbrido entre diagnóstico e intervenção. É muito difícil você sair da intervenção, você já começa só a fazer intervenção. Ah, não sabia disso. Isso é raro, muito raro. Tá. Não existe... Putz, eu conheço poucos que fizeram isso. Você vai ter que ir pleiteando. Tá. Porque a verdade é que pra você ter intervenção, você tem que ter um serviço de qualidade e é caro. Tipo, fazer uma ablação é cara. No Brasil, nem todo mundo tem capacidade para, vou pagar uma ablação, vou pagar uma eletroporação. Estados Unidos já é diferente, né? Putz, você pode ter uma comparação, cara, no HC, que é o maior serviço, acho, de intervenção do Brasil, um dos maiores. A gente tem o quê? Tinha 1, 2, talvez 3, 4 hemodinâmicas, assim, para que intervenção podia usar. Só no Jackson tem umas mais de 10. Assim, só no complexo, né? Sim. Então, em um hospital, fora os outros grandes que tem. E aí, cara, um intervencionista, acho que começo de carreira, tira uns 40, 50. 40, 50. Trabalhando bem. Mais do que lá, né? Trabalhando mais do que lá. Muito mais. Pra receber os mesmos 600. Se tu trabalhar o mesmo aqui e lá, você passa de $1 milhão. Fácil, fácil. Acho que é isso. E assim, putz, é legal. Eu acho que o dinheiro é legal, mas é o custo família. Putz, eu percebo que assim,
As noites que eu tô de plantão são noites que eu não vou estar com os meus filhos. São noites que eu não vou estar em casa. Esses são os custos que você não percebe que você tá ali. Sim. Putz, um plantãozinho a mais que eu pego, um negócio... Tá, você ganha bem. Mas e aí? Esses tempos que você perde, eu acho que são sagrados, sabe? Eu preferia, pô, estar num lugar em que é muito mais eficiente que o quanto eu ganho e eu tenho muito mais tempo pra casa, sabe? Sim. Assim, se o cara quiser estourar, trabalhar um monte nos Estados Unidos, eles vão adorar e você vai se aposentar em 5 anos. A minha irmã, ela fez isso também, assim, bastante com esse viés que você acabou de falar. Tipo assim, porque é o que tu falaste, né? Acaba ter uma perda ali. Uma perda não, mas é uma perda da sua questão com a família pra cima, né? Os pais, tudo. Não deixa de ser um certo sacrifício a saída, mas pra próxima geração Não, é assim, imbatível. Tanto essa questão que tu falaste de tempo, mas eu vejo assim até uma outra coisa, porque, por exemplo, tem umas coisas que são meio. Eu não quero chegar numa conversa muito comum, mas é assim, segurança. Tem outros fatores que é meio difícil você contrapor, independente de como você esteja sendo remunerado profissionalmente, né? Exato. Segurança eu acho que é um deles, que é um dos mais difíceis. Você vai ficar andando com um carro blindado, vai botar um monte de cadeado na casa, aí não pode. Ainda assim, você não consegue sair da sua casa com o celular na mão. Exatamente. Não, eu Porque você tá com concordo 100%. Eu lembro que eu tava dando um plantão e aí um colega chegou pra mim e falou: acabei de blindar meu carro, tive um filho. Como assim? Ah, não, porque eu vou levar ele na escolinha e tô com medo que leve um tiro. Eu fui contar isso aí pra um americano, ele não conseguia entender que você vai ter que blindar o seu carro, porque você vai levar o seu filho na escola e ele pode levar um tiro. É uma coisa assim. Pois eu boto outra coisa. 9 horas em casa, você tem vontade de comprar alguma coisa no mercadinho na frente da sua casa. Você fica com receio de ir, porque você tem... Aqui a gente mora em São Paulo, acho que não é a realidade de todo lugar no Brasil. Mas essas coisas realmente me deixam assim, eu fico pensando, você pega o seu carro, que você já pagou muito imposto, você pega uma estrada esburacada, que vai danificar o seu carro, fora a chance, a criminalidade que tem. Então, quando você compra a ideia dos Estados Unidos, não é só o salário que você compra. Acho que a sua irmã realmente, ela deve ter pensado ela pensou nessa parte, né? Você compra um futuro pros filhos, pô, a criança, o filho dela vai conseguir ir de bicicleta na escola, numa boa escola, vai conseguir ter um carro, vai conseguir levar o seu filho, voltar a ter um tempo de família. Acho que essas pequenas coisas assim que a gente vai perdendo e não... Por exemplo, no Brasil, aqui em São Paulo, eu saio de casa, pego 30 minutos de trânsito para voltar às vezes 1 hora, você fica 14 horas do seu dia trabalhando. Putz, o que sobra, né? Você vai fazer isso aí por 20, 30 anos? Acho que, beleza, você ganha bem, mas e aí? Tu tá querendo me convencer também, cara? Eu tô te convencendo. Eu falei que eu convenço facilmente. Uma janta comigo, você já tá assinando o road. Preparando pros steps. Aqui, eu acho que você se identifica, você me parece ser uma pessoa que trabalha muito. Trabalho um pouquinho. E assim, eu acho que se você pega essa dedicação que você tem aqui no Brasil e joga nos Estados Unidos, você voa, cara. Você não tem comparação, assim. Ela tem esse mesmo argumento. O Esmeralda, ele já fez, ele já decidiu sair do Research Fellow e virar Fellow de Radiology mesmo? Da Porque última tu vez... falaste que ele fez os steps? Então, ele fez os steps. A gente fez ao pra mesmo... isso que ele tá pensando, né? Exato. A gente fez na mesma época, foi até legal. Isso é uma das coisas que eu acho, assim, eu até indico. Se você tá fazendo os steps, convença um colega. É muito legal estudar junto. Putz, assim, vocês vão se estimulando, porque os steps pode ser solitário. Você fica lá fazendo questão e você não vê, porque é um projeto de formiguinha, você vai fazendo 50 questões por dia, tal. Aí você marca uma prova num dia aleatório. Só vai você e uma cabine por 8 horas. Então é muito legal ter alguém, porque daí a gente ia tirando dúvida e tal. Da última vez que eu conversei, olha que loucura é isso. Ele se interessou por IA, se não me engano, no 3º ano da residência. Um cara fantástico, assim. No 3º ano? No 3º ano da Porque tu residência. falaste que ele que começou algumas coisas lá, alguns projetos? Exato, ele começou no 3º ano. No último ano da residência, fundou o Enradiar. Um cara fora de série, assim. E aí, putz, aí veio a oferta. Um cara... Foi até engraçado essa oferta, que eu tava era como se fosse um congresso da MedSimple, assim, eu tava ainda com a empresa, e aí veio um colega e falou, eu tenho um projeto de IA, você conhece algum neuroradiologista? Você quer rádio? Eu falei, putz, conheço um que conheci o Esmeralda. Aí disso, esse cara conhecia outro que era chefe de Stanford.
Ele falou, você não quer vir fazer um research aqui? E aí, nisso, como as coincidências da vida, né? Ele foi fazer, aí já entrou no Alternative Pathway. É um cara fantástico que o Brasil perde para os Estados Unidos, que vai desenvolver IA, machine learning, tudo lá. Então, cara, eu vi esse processo de perdas de cérebros com uma equipe gigantesca do Ciri e do HC. Eu via chefes brilhantes, assim, indo para lá. Só em Iowa eu tenho uns 6 chefes, assim, que eu conheço. Estão desenvolvendo pesquisa lá, trabalhando lá. E você não consegue culpar eles, porque quando você vê, putz, eles postam com os filhos, os caras ganhando bem, tendo um carro bom, uma casa boa. Pô, a casa do cara não tem muro, isso no Brasil é inconcebível. Então, essas coisas vão te convencendo aí até você tomar a decisão final, né? É engraçado até, né? Até a arquitetura da cidade é moldada, de certa forma, pela cultura, de uma forma geral, e no nosso caso aqui, especificamente, com a questão de segurança, né? Exato. Não, eu tenho um colega morando assim, ele falou, eu tô em Chico, na Califórnia. Eu falei, Chico, onde é isso aí? Fui botar, putz, puta cidade massa, assim, ó, tudo desenhadinho, sabe? Não tem lixo na rua, cara. Assim, eu não tô vendendo também que os Estados Unidos é mil maravilhas, eu acho que tem vários problemas. Por exemplo, eu vou pra Miami, tem alguns problemas de criminalidade, tudo mais. Assim, nem se compara, você mora em São Paulo, assim, Sim. Compara... Eu vou fazer um comentário de um negócio que tu fez que, de certa forma, é uma coisa é uma coisa que eu sempre converso com alguns colegas e amigos, principalmente, e eu acho que cabe aqui essa pontuação, porque acho que tu tá sendo excessivamente político no seguinte aspecto. Tu falaste assim, tu usaste o termo umas coincidências da vida. E eu não acho que essas coisas são coincidência. E eu não pelo amor de Deus, cara, não vou meter um negócio de karma. Eu absolutamente não acredito nisso, tá? Mas eu acho que esse mecanismo, ele não é completamente aleatório. Eu acho não, eu tenho certeza. Inclusive, existem estudos sobre isso mesmo. Estudos científicos sérios. E isso é bem demonstrado. Que, assim, as pessoas, elas se aglomeram e elas se agregam com pessoas que têm variáveis e características em comuns com ela. Entendeu? Exato. As pessoas que te cercam não são decididas de forma completamente aleatória, entendeu? Então, o fato do Esmeraldo estar lá contigo, você conhecer ele, vocês serem próximos. Por exemplo, o pressuposto disso é que vocês dois passaram lá no HC. Esse é o primeiro step para que você tivesse conhecido. Então, isso já não foi o acaso. Existe, no mínimo, um filtro pregresso de qualidade mínima de estudo. A gente pode até questionar outras qualidades, mas definitivamente vocês estudaram para estar lá. Além disso, vocês deviam ter várias outras pessoas em volta de vocês dentro da residência, mas de alguma forma vocês dois ficaram mais próximos. Provavelmente que também deviam ter algumas outras coisas em comum. Aí o Esmeralda decidiu iniciar um negócio de IA no maior complexo hospitalar da América Latina. Eu não consigo... eu sei que você falou isso... Você não estava fazendo uma tese, mas absolutamente eu não reconheço essas coisas como aleatoriedades, entendeu? É um movimento natural de agregação. Aí você tem uma empresa, de um negócio, obviamente, de algum jeito você conhece essa outra pessoa, esse terceiro, que terminou o elo aí do Esmeraldo lá. O Esmeraldo estava pronto, que eu quero dizer pronto, sim. Ele já tinha desenvolvido pesquisa em IA, etc. E até num ambiente que não é árido, mas eu estou dizendo... Ele teve que iniciar mais uma coisa do que ele disse, ele entrou no laboratório que já estava feito há 50 anos, entendeu? E num campo que é completamente novo, então nem tem como ser um laboratório de 50 anos, porque, né, completamente novo não, aí tá meio errado, mas eu quero dizer assim, o boom que teve em A nos últimos anos e o interesse por isso é diferente do que tinha há 50 anos atrás, né? Então, esses fenômenos todos absolutamente não são uma coincidência, com certeza. O que volta até naquele ponto que eu falei no começo, que é o fato de ter tido a empresa, ter vendido, e aí tu disseste assim, são pessoas... Eu vi que algumas pessoas que iam eram um pouco diferentes, eram pessoas... Exato. Que tinham algum diferencial. Acho que isso não é uma coincidência. Não, concordo, 100%. O meio que você tá decide muito. Acho que ter escolhido ir pra residência na USP abre mente, porque além de, essas pessoas fantásticas, assim, todos os meus R iguais, eu confio neles, eu acho pessoas... Você vê que são pessoas diferentes de você, inteligentes, e que todas elas têm uma ideia. E também, quando você vai para os Estados Unidos, eu imagino que lá, por exemplo, vão as melhores mentes também do mundo. O cara que está estudando lá do Egito, ele também pensou, eu vou fazer os steps, eu vou melhorar. E aí ele está indo pro... Então, essas pessoas vão te fazendo melhor. Eu percebi que nos lugares que eu tô, desde da faculdade
putz, raramente eu sou a melhor pessoa. Sou sempre ali o terceiro da turma, o quarto da turma. Mas, pô, essas outras pessoas eu admiro muito que elas te alavancam, assim. Elas vão te levando com elas e você vai aprendendo com elas. E eu acho isso muito legal. Acho que você tem que agarrar essas oportunidades de vida porque elas passam. Vamos dizer, você tem a oportunidade agora de começar a estudar, ir para os Estados Unidos, naquele lugar que você quer, com aquelas pessoas. Pô, se joga, cara. Vai, você vai... Acho que crescer como pessoa não tem preço, cara. Você aprender, né? É uma coisa... A gente subestima o valor da educação, eu acho. Quero trabalhar logo, quero... É legal, mas assim, você tá criando novos skills, putz, é precedente. Tanto que tem um rapaz que tá lá, que também tá fazendo o Alternate Pathway, ele tava no Fellow, fez o primeiro ano, aí fez o segundo e começou a receber proposta. Aí falou assim, não, eu realmente quero terminar isso aqui, senti que eu completei esse... E aí ele tá negando e continuando. E assim, uma negativa onerosa, né? Porque é um delta de $100 mil por ano para $500 mil, $450 mil por ano. E mesmo assim, ele falou assim, não, eu quero fazer isso aqui direito, né? Acho que esse é um perfil que existe mais também quando você tem um pouco mais de... eu estava conversando disso hoje cedo com os amigos de um outro assunto, mas que tem a ver, que dependendo do meio que você está e das condições que você está, tanto atuais quanto futuras, eu acho que fica até mais tranquilo também para ele fazer isso. Eu tô falando assim, no caso... Não é que ele tá abrindo mão de $400 mil, é que ele tá postergando porque ele sabe que ano que vem ele vai estar lá e vai estar tudo ok, ele vai conseguir o emprego dele, ele não tá passando fome. Exato. E aí, né, aí volta até no que tu falaste, que aí o cara aqui no, sei lá, no R1 ou no R2 ou no R3 que seja, mas recebendo muito menos, né, o custo de oportunidade do cara tomar a decisão de dizer, dane-se, não vou fazer residência, já vou trabalhar direto, acaba sendo um pouquinho maior do que quando o cara vai receber uma grana ok, vai dizer, eu escolho. Imagino que é muito tentador, porque o cara tá ganhando... tudo bem, tá ganhando bem, uns 90, $100 mil, aí você vai passar para uns $400 mil. Putz. Mas assim, eu entendo, pô, depois que você termina a tua formação, você fica muito seguro você vai receber diferentes propostas. Então, vamos dizer que você fez... Vamos pegar num cenário que você fez 2 anos de fellow, fez um abdômen e um músculo. Putz, 2 coisas que você pode trabalhar, que você é diferenciado. As portas vão ficar mais abertas, eu acho. Você pode negociar mais, porque às vezes não tem lugar para abdômen, mas tem lugar para músculo. Aí eu acho que é uma grande vantagem essa parte, assim, e tudo bem postergar. Tu falaste que vai fazer 2 anos de IR, né, Interventional Radiology, e depois tu vai fazer um que pode ser ou body ou músculo esquelético. Exato. Mas vamos supor que seja realmente esses aí que tu faças e depois faça mais um ano, alguma coisa assim. Quando o cara atua como IR, e são perguntas genuínas, essas todas. Sim. Ele atua também com outras coisas? Ou ele acaba virando IR puro? Exato, eu fiquei com essa mesma dúvida, eu até mandei um e-mail para eles. Quando eles me ofereceram de intervenção, eu achei que não podia, porque os boards você tira de DR, de diagnósticos. Falei, pô, fazer intervenção? Como assim? Os boards são de DR, os 4 anos. Aí eles me mandaram, o negócio você pode fazer qualquer subespecialidade, o local que você tá, tem que ter uma residência de DR. Esse é o estabelecido. Então, putz, eu vou fazer, sei lá, tem um fellow que é IA, a inteligência artificial, e outra coisa, conta, porque o local tem DR, tem a residência de DR. O cara é um fellow de inteligência artificial em rádio? Tinha um fellow na Mail, se quiser, pode pesquisar, de inteligência artificial. Bacana. E é inteligência artificial e outra coisa. Você não consigo me lembrar do nome agora. Mas assim, um fellow accredited, bom. E aí entrou no Alternative Pathway. O negócio é o local tem um... E aí, beleza. Você fez os 2 anos de intervenção. Eu vou fazer um ano de ou body ou MSK, e aí um ano, sei lá, faço outra coisa. Você consegue atuar tanto com intervenção quanto com body. Você pode fazer tipo um 50-50. Eu tenho colegas que eles, vamos dizer, 50% ficam na teleradiologia de casa, segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, ele vai lá fazer umas biópsias no hospital. Então, acho que é uma vida... Eu gosto particularmente, eu sei que tem gente que, putz, ama IR. Quero ficar 100% fazendo intervenção. Adoro fazer TACE. TACE é uma quimioembolização hepática, né? Adoro fazer todo tipo de procedimento, passar chips. Aí, beleza, você tem lugar,
Mas a pessoa que gosta de diagnóstico e gosta de intervenção consegue ter essa vida híbrida. Acho que uma coisa que eu ficava muito confuso, não sei se é uma dúvida em geral, hoje em dia também tem os boards de ER, além do DR. Como funciona? No meu caso, eu não tenho experiência no Brasil de ER, eu só fiz diagnóstico no Brasil. Eu tenho que fazer os 4 anos de DR, mais 2 anos de intervenção, para tirar os boards de ER. Então, vamos dizer que eu quero ter os boards de ER. Eu faço esses 4 anos, mais 2 anos eu faço um fellow de intervenção, eu atuo como faculty de intervenção, aí eu tiro os boards de ER também. Se você já fez ER no Brasil, vamos dizer, eu fiz a residência de diagnóstico mais de intervenção. E são coisinhas, essas são coisinhas burocráticas, que até eu fico com receio de falar. Por quê? Porque o Alternative Pathway do diagnóstico é bem estabelecido, já tem mais de 10 anos. O Alternative Pathway da intervenção, ele é recente, então todo ano ele muda, sabe? Todo ano que eu vejo lá tem uma atualização nova. Então, atualmente é isso. Se você fez intervenção no Brasil, e você tem que fazer, se você quiser ter os boards de ER também, o processo são 5 anos. E aí, desses 5 anos, 2 você tem que fazer em ER lá. É complicado. Eu sugiro assim, se você tem interesse, o site da sociedade lá do colégio de radiologia, ele bota em tópicos. E o que eu acho legal é que eles são bem transparentes nisso. Você pode mandar um e-mail, putz, eu fiquei em dúvida. Manda e-mail, eles respondem assim. Eu acho que essa é uma parte bem legal deles. E que você consegue, para tirar os boards você consegue, não vai ter problema nenhum, acho. Mas tem que saber que tem os pré-requisitos. Por exemplo, tem um pré-requisito lá que eu vejo que o pessoal cai muito, que é você tem que ter uma residência no Brasil de diagnóstico creditada, que é do MEC, sabe como é que é, ou você tem um título CBR. Então você teve um colega que ele fez pós-graduação, e aí não era do MEC. E aí, putz, o cara chega lá, vai fazer alternative, não fez a prova do CBR. Então, ele não vai ter como fazer o alternativo. Então, acho que essas coisinhas é legal ler antes. Não são muitas, são 4 tópicos. E aí você tem noção. Eu não sabia dessa história do IR. Uma pequena... Eu não sei nem se tu tem essa resposta, assim. Isso supondo que o cara faça o processo full. Isso. Existe a chance também de acontecer no IR de tu ser dropado no meio, tipo, essas propostas que acontecem. Tipo, tu tá fazendo, aí tu chega no 2º ano ou no 3º ano, alguém quer muito que você atue lá no hospital, você já tá relativamente habilitado, e aí eles te trazem pra dentro e tu já viras staff. Exato. Aí você completa como faculty. Sim, sim, aí tu completa o tempo, mas já atendendo e recebendo... Normal. Recebendo bem mais dinheiro. Exato. Por exemplo, putz, eu tenho um colega ainda que ele tem 15 anos de formação IR. Provavelmente ele vai fazer um ano de residência ali, os caras vão ver que ele sabe tudo. E aí já vai receber uma proposta no 2º ano. É bem diferente do meu caso. Pô, chegar lá, eu não sei nem furar o paciente direito. Mas esse cara precisa de 5 anos aqui. Tá. É diferente, né? Tomara que não, tomara que... Mas eu acho que assim, pô, tem, sei lá, isso é uma coisa, os old grads, né? O pessoal que tá por 20, 25 anos, fica pensando, eu vou ter que fazer 4 anos de fellow. Isso limita, às vezes, a pessoa, né? Putz, eu tenho filho para sustentar, eu tenho uma esposa, meu custo de vida é caro. Não, sinceramente não. Às vezes você conversa com o hospital, faz os steps. Acho que essa é a primeira, faz os steps. Depois você conversa com o hospital. Eu quero ficar 1 ano, 2 anos fazendo fellow e no 3º ano de ser contratado. As conversas eu achei muito transparentes. Eles foram muito... Quando eles chegaram pra mim, eles falaram assim, sem chance de te contratar no 2º ano. Não existe essa chance. Você vai ter que fazer pelo menos 3 anos de fellow com a gente. E aí no 4º a gente vai ver. Eles falaram ainda, vai ver dependendo do teu desempenho. Pode ser que... Eu lembro que eu conversei também com o pessoal, foi de South Carolina. Eles falaram, não tem conversa aqui, são 4 anos de fellow. Não tem faculty pra você antes. Então, acho que você vai conversando com o pessoal. Mas combinado não sai caro, né? A melhor coisa é já ter isso ajustado. Tudo. Exato. Tem lugares, por exemplo, se você pesquisar o Alternative de... Acho que era Washington. Eles já têm 4 anos de fellow. Então, eles já te dão uns 4 anos. Eu não tenho meu 4º ano fechado ainda. Lá em Washington, eles já dão uns 4 anos. Você vai fazer o primeiro de pediatria, segundo e tal. Pegando o gancho do Esmeralda, ele vai fazer 1 ano de research, 1 ano de pediatria, e agora ele aplicou para o match da neuro, que é neurocep, são 2 anos. Então ele vai fazer os 4 em fellow também. Neurosepsi? Neuro e cabeça e pescoço. Tá. A gente sempre... aqui na rádio a gente bota CEP. Tá, perdão, é que eu não sou tão esses... Tá, entendi, cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço. Bacana.
E aí ele faz esses 2 anos. Isso é uma particularidade também, por exemplo, meu fellow, ele é fora do match. Tem fellows que são no match, por exemplo, Mama, você tem que, igual o processo da sua irmã, ir lá, entrar num site, botar todas as documentações, você vai com uma lista e é ranqueado. Mas assim, a parte boa é que fellow é um funil diferente. O funil da radiologia, pensa que é um funilzinho bem estreito. Só os diferenciados. Tipo, tua irmã, só os diferenciados entram. Cara, se você tiver uma nota... Se tiver uma nota ruim, sem pesquisa, você não entra. O fellow é diferente. Ele é mais largo. Então, vamos dizer, putz, não tem publicação. Vocês nem me perguntaram de publicação. Eu tinha, mas não me perguntaram. A tua nota no Step 2 não é tão boa. Assim, você consegue entrar em muitos locais. Porque precisa, né? Eu acho Exato. que tem uma questão de oferta e demanda, eles precisam de gente. Exato. Essa semana mesmo eu tenho um grupo de radiologia, eles lançaram, ó, pessoal, tem tais instituições que estão sem fellow de emergency, que é um tipo, se alguém quiser entrar e tiver aí, tem os steps todos prontos, então você tem que estar pronto. Putz, o cara, eu quero ir, não tem step? Não tô nem aí, não vou te levar. É o que eu te falei, cara, absolutamente não reconheço como coincidência. Tu já tava com 50% do negócio bom, tava numa boa universidade, aí aconteceu de calhar, de Exato. fulano conhecer ciclano, não sei o que lá, e te indicar, e aí tu conseguir não uma aprovação, mas conseguir uma entrevista antes do Step 2 pronto. Exato, faça os steps, cara. Assim, eu boto o processo dos steps em si. O 1 é o mais difícil, o 1 enche o saco, porque você vai voltar a ver bioquímica, biocel, genética, mas o material de estudo deles é tão bom que é direcionado para isso. Você não precisa saber tudo. Você precisa ir lá passar. É pass or fail. Você não precisa tirar 280 step 1. É pass or fail. E hoje tem simulados que são preditivos. Então, você fez um simulado, deu 99% de chance de passar. Vai lá e faz a prova. Não tem. Eu lembro que na época que eu fiz, eu ficava assim, eu preciso gabaritar tudo. Aí eu ficava. Se eu acertava 80% no roll, eu ficava com medo. Você vai lá e faz e passa. No Step 2, a conversa é um pouco diferente. Eu acho que, assim, essa é uma opinião minha. Acho que se tu tirar uma nota muito baixa, os programas, eles não te veem com bons olhos. Então, é legal ter uma nota razoável. Não precisa ser... acima de 240. Tá bom já. Acima de 250. Que pra passar em rádio, você tem com 260 pra cima, né? Um fellow, se tu quiser, sei lá, um fellow em Harvard, se fizer uns 250, eles te olham com outros olhos. Esse cara é um cara dedicado e tal. Mas a minha opinião, das pessoas que eu conversei, nenhuma falou do Step 2, foi um empecilho. Particularmente da minha entrevista, eles nem perguntaram a minha nota. Mas eles já sabem, né? Eles já sabem, você dá um upload de tudo. Eles nem perguntaram, então... Mas assim, eu acho que, na minha opinião, vale a pena você tirar uma nota um pouquinho maior pra se diferenciar. Porque vai que outro cara aplica com você pra uma vaga legal. Putz, seu sonho é ir pra Yale, seu sonho é ir pra Harvard, seu sonho é ir pra Emory. Stanford, Esmeralda. Você tem uma notinha um pouquinho melhor, às vezes te diferencia. Você tem, menos pesquisa. Eu acho isso legal. E não é, pra gente que passou, você passou na USP também, né, Pedrão? A gente fez uma prova de residência difícil, cara. Funil. Você pega ali, eu lembro da galera indo fazer uma galera, assim. É muita gente, cara. Parecia um apocalipse zumbi, assim, pra fazer a prova. Aí você acerta 80% de uma prova difícil, passa nas melhores do país, e não encara um Step 2, que é você contra você. Eu acho que o pessoal tem mais capacidade, assim. Daí é que dá aquele medo, a prova tem 9 horas, prova tudo em inglês, só é você contra você, é um estudo alone, né? Um estudo sozinho. Mas, cara, eu acho que é recompensador. Eu vou parar um minuto aqui pra falar o seguinte. Tu quer mais água? Você tem como... Eu tava olhando isso, só não queria interromper, não tem problema. Tô te convencendo aí pros States, cara. Tá um pouquinho. Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que vocês iam falar no começo. No começo ele tava batendo na mesa, aí depois ele parou, né? Não, mas tava bom? Eu bati muito na mesa? Não, pode ficar tranquilo. E foi bem no comecinho. É que ele se aproximou uma hora, eu falei assim, acho que ele vai vir falar do negócio da mesa. Caralho, eu nem percebo, velho. Não, foi pouco. Não, pode deixar aí, pô. Tu já paraste. Pode ficar tranquilo. Foi na primeira resposta que eu falei assim, eu tô com o fone o tempo todo. Se faz algum barulho que começa a atrapalhar, aí você intervém. Que legal, foi a água inteira já. Bom, Pedrão, mas aí você tá pra fazer. Você já fez a inscrição lá no Intel? Não vou fazer. Eu não vou fazer. Não, pode ser. Velho. Eu acho que se eu for, eu não vou como médico. Tem um cara que ele é esse cara aí que conseguiu pro Esmeralda, ele tinha uma empresa
Acho que ele tinha parte da empresa chamada Cognita. Você já ouviu falar? Já. Já. Eduardo Reis, acho que é o nome dele. Cara, gente boa, velho. Cara do bem, assim. E aí, ele não fez os steps, ele tá como gestor, cara. É um negócio de gestor de IA. Porra, achei massa assim o emprego dele. Não sei. Putz, pior que eu não sei os detalhes. Eu tô fazendo propaganda. Mas não, e essa área tá muito quente e tal. Cara... E tu sabe qual que é o meu emprego hoje? Gestor de IA? Porra, gerente executivo de IA. Caralho, mano. Você ia voar lá, mano. Você ia... Eu acho que essa parte... Pô, você conhece o cara, então? Eu sei quem é. Aí ele me falou até que ele tinha 1% da Cognita e foi vendido pra Radiology Partner, né? Por 70 milhões, assim. Paga uma janta aí pra gente, né? Tinha 1%. Ganhou alguns dólares aí. Pô, 700 mil, né? Pô, 700 mil dólares. 3,5. Vocês têm que pagar, às vezes tem que pagar imposto, né? Ah, com certeza. Capital, com certeza. E como que foi o teu... Entre tu decidir valendo... Porque tu falaste que tu já tinha passado em radiologia intervencionista aqui. Aí tu teve aquele 4 meses de angústia ali da tua vida, decidiu não entrar. Foi. E aí tu começaste a estudar. Foi. Aí... Isso era quando? Janeiro de 25? Foi, acho que fevereiro pra março, sim. De 25? De 25. Eu pensei, vou fazer o step. Aí eu conversei com quem já tinha feito. Eu conhecia um colega da Neuro que ele fez, mas não foi. Deixou tudo pronto. Aí eu acho que... Neurorádio ou neurologista? Não, da Neurorádio. Ele queria ir, mas eu acho que alguma coisa familiar... É sempre às vezes esse problema, a esposa não quer ir. Aí o cara ficou no Brasil. Mas ele fez tudo. Caramba. Aí ele me mandou assim tudo, como tinha que fazer passo. Eu acho que eu agradeço muito ele, porque ele me passou passo a passo. Quando você tem uma pessoa assim, ela já fez há 6 meses atrás. Ele sabia tudo, assim, pra quem tem que mandar e-mail, porque é muito burocrático, né? Aí, isso é uma dica, eu imagino que quem tá estudando já sabe, mas quando você decide que você vai para os Estados Unidos, vai fazer os steps, você já começa a inscrição, porque a inscrição demora uns 2 meses para ficar pronta. Então, o que eu vi de amigo, eu tô estudando pros steps. Aí, beleza, vamos marcar a prova. Aí não tinha inscrição. 2 meses pra fazer inscrição. Já desanima o cara, né? Então, faça a inscrição e aí estude paralelamente. O material de estudo. Eu sei disso porque eu tive uma empresa disso de educação médica. É muito diferente do Brasil. Cara, é muito mais... Você sabe que vai cair. Não tem a pegadinha, Sim. Aquilo. Não tem aquelas provas que metade da banca... Exato. Metade da banca não, metade das pessoas tem certeza que era outra resposta, mas a banca mantém do mesmo jeito. Não tem aquela, o professor tal gosta de tal questão, e aí só os alunos daquela instituição, sabe? Não, é bem, cara, eu acho... É uma das provas mais que eu senti... Eu tô fazendo algo coerente. É uma prova que se estudar, você passa. Não é... eu lembro que na época da residência ia fazer umas provas, era isso, cara. Talvez caia isso porque o professor da cadeira gosta de tal... Não tem isso nos steps. Mas peraí, tu começou a estudar em março, tu disseste? Março. Em junho eu já fiz a prova, se não me engano. Foi junho ou julho. Não, peraí. Foi muito rápido, cara. Tu estudou 3, 4 meses pro Step 1? Foi 3 meses pro Step 1. Foi isso aí. Não, loucura, assim. Eu não indico. Eu acho que dá... Mas eu lembro que eu... Cara, eu lembro que eu estudava... Eu fazia umas 80 questões por dia do U-Road, e eu fazia os flashcards, eu gostava de fazer na academia, na bike. A gente fazia uns 1000 flashcards por dia. E foi, cara, eu acho que quando você tem vontade, acho que 3 meses, não, talvez 3 meses foi muito apressado, não indico, mas eu fiz isso, aí quando eu tava com uns 2 meses de estudo, 2 meses e pouquinho, eu fiz os simulados, os NBMAs, e aí deu 99% de passar, 99, eu fiz 3. Aí eu já marquei. Quando você vai marcar a prova, é outro ponto específico. Não tem em todo lugar do Brasil. Tem São Paulo, Rio, Brasília. Acho que tem outros locais também. Mas quando você vai marcar, não necessariamente vai ter para mês que vem, semana que vem. Quando eu fui marcar, por exemplo, em São Paulo, não tinha. Não tinha para mês que vem. Eu queria fazer a prova, então eu fiz no Rio, que eu acho que é um dos maiores. E aí eu fiz, cara, 3 meses. O resultado sai em 15 dias. Nesses 15 dias eu aproveitei para fazer o OIT, que é a prova de inglês. Então, quando eu cheguei pra entrevista lá, eu já tinha o Step 2 marcado, o Step 1 resultado e o OIT. Eu acho que foi por isso que eles levaram fé. Porque... Já moraste nos Estados Unidos antes? Cara, nunca morri. Vai ser a primeira vez. Cara, eu tava falando...
definitivamente... Vamos ver. É que tu tava te vendendo de uma forma muito política. Definitivamente não é um cara... É que eu passei uns 15 dias lá. E, cara, fantástica a experiência. Não, eu tô dizendo que tu já conseguiste passar no OIT, também tu estudaste, sei lá, 3 meses pra fazer o Step 1. Tu tinha estudado antes, durante a residência? Eu acho que isso é uma... Como o meu o cursinho da MedSimple era básico, era ciclo básico. E eu lembro que eu tinha que ficar corrigindo as questões. Então, muita coisa eu lembrava. Por exemplo, patologia. Eu sabia patologia que ficava corrigindo questão da MedSimple até madrugada, assim. E eu agradeço muito... Engraçado, essa experiência da empresa eu acho que acelerou uns 3 meses, assim, de estudo. Porque, putz, eu já dominava histologia, bioquímica, eu gostava. E respondia os feedbacks, né? Então, eu só tive que levar isso pra parte do road, né? Pra parte inglês, tudo, dar uma adaptada, né? Porque também tem, assim... É um conhecimento que ele não é tão usado no dia a dia, eu quero dizer, porque é mais bioquímica ali, o ciclo básico, então você teve que pegar ali talvez algumas coisinhas que eram um pouquinho mais diferentes, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem vantagem na radiologia é que cai muito a questão de imagem. É só uma particularidade, assim. Acho que... eu lembro que na minha prova caiu um pâncreas inflamado. Eu ia perguntar o que era, pancreatite. Acho que pro interno é difícil, mas pra gente que é rádio, respondi em 3 segundos, assim. E pro Step 2? Cara, pro Step 2 eu acho que é uma prova até gostosa de fazer, porque ela lembra muito a prova de residência. É muito parecida, é muito parecida. Pô, e como é que é gostosa de fazer, então? Cara, Tô brincando. A única parte que pega, isso pega, é que são 9 horas de prova. Cara, você chega lá, é engraçado. Eu lembro que você chega lá com uma aguinha, 8 horas da manhã, você sai 5 da tarde. Não sabe nem onde tá, assim, às 5 da tarde. Você tá... E é você contra você. Agora mudou. Antes eram 40 questões por bloco, agora são 20. Não sei o que é... Porque o pessoal se distraía. Mas assim, cara, é maçante. É uma prova de resistência com mente, assim. Sim. Porque, você começa a errar a questão. Eu lembro que depois que você sai, você erra essa questão que tá cansado. Você fica cansado porque você tá lendo uma língua que não é a sua nativa. Pode ver, quando você fala inglês, você fica muito mais cansado que o português. Então, você tá lendo uma prova extensa em inglês, tendo que responder várias questões de raciocínio. E o Step 2, ele é mais longo, então as questões ocupam uma página e meia. E isso cansa, cara. Mas assim, eu acho que o maior problema é o Step 1, de longe, assim. Se você que está estudando, não desanima, faz o Step 1, que depois melhora muito. Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu vou focar em algumas que eu não gostaria de deixar. Tu falaste que tu tinha publicação. Isso. Tu tem uma ideia de quantas? Cara, não são muitas. Eu não sou um publicador, assim, nato, comparado. Hoje eu vejo a galera desses meta-análise, eles publicam muito, assim. Pra ser sincero, eu tinha uma pesquisa básica quando eu fiz na faculdade. E aí ela é grande, assim. Eu consegui publicar numa revista até boa. Eu tinha uma Radiographics com Esmeralda. e pôster. Eu sempre gostei de mandar pôster pra RCNA, então tinha muita coisa de RCNA. Mas assim, é engraçado. Eu ficava nessa aí, acho que eles não vão me aceitar que eu não tenho publicação. Não tenho tanta, né? Cara, em nenhum momento, assim, eles perguntaram 1 minuto. Legal essa Radiographics, legal esse pôster. Deu. Não foi mais nada. Acho que diferente do MET, no MET você tem que ter, né? Se tu busca uma residência lá. O Fellow, ele é muito mais aberto, ó. Tu falaste do funil, né? Que é um funil um pouco mais permissivo. Exato. Tu sabe se dá pra fazer Interventional Radiology entrando pela via de vascular? De cirurgião? Essa é uma pergunta que eu já refleti sobre. Eu não consegui encontrar algo que fale que pode. Eu não sei também. Eu não sei. Pode ser que tenha. É porque a intervention lá é da radiologia. Aqui no Brasil, a vascular pode fazer intervention. Lá eu acho que não pode. Eu não tenho certeza. Eu posso... não pode. Aí, sei lá, um cara faz. Mas eu sei que existe uma briga entre a parte endovascular e intravascular, outros procedimentos endovascular. Intravascular é a intervenção. Mas existe a percutânea na intervenção. Tipo, a ablação, essas coisas. Que eu acho que a vascular não segue. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que até a Jade faz um post sobre isso. Eu vou perguntar pra ela. Ela deve saber. Vou pegar aqui só mas assim, o que eu saiba, não. Não, é uma coisa só de rádio mesmo. É a nossa vantagem, né? Tem coisa que ela disse pra eu perguntar. Eu vou checar aqui o que é. Porque senão eu vou continuar fazendo perguntas que são menos estruturadas.
Mas vascular Eu tive colegas que eram vasculares no Brasil, tentaram ir pra lá e aí não conseguem pelo Alternative. Porque o Alternative você tem que ter diagnóstico junto, um negócio assim. Ah, tá. É que foi bom, cara, que mesmo fazendo desestruturado, eu tava tentando lembrar das perguntas e eu acabei perguntando quase tudo. Mas, por exemplo, legal. uma outra coisa que ela falou, acho que tu já respondeste, se precisa ter feito um fellow antes de ir pra residência. Isso é uma ótima não precisa, pergunta. né? Porque não precisa, você é o exemplo vivo disso. Exato. Não, eu vou pra fazer 100. E eu acho até, legal, você vai fazer o seu fellow nos Estados Unidos. Que não é ruim você ter um fellow antes, putz, longe de mim. Às vezes você chega até mais bem preparado. Mas não é necessário, não. Tá. Eu vou ouvir aqui uma que ela mandou perguntar que ela me mandou em áudio. E aí, se a gente bater uma foto. É a mesma pergunta, ela mandou a minha pergunta em áudio. Isso é uma dúvida grande, assim, principalmente com intervenção. Eu preciso ser intervencionista no Brasil, porque o Alternative Pathway da intervenção, ele tem umas peculiaridades. Eu fiquei com dúvida nisso quando eu ia fazer, eu perguntei pros caras, eu não vou trabalhar com intervenção, que eu vou ficar mais tempo. Eles foram sinceros, se você faz intervenção no Brasil, você já vai levar 2 anos para fazer intervenção no Brasil. Mais 5, que é o alternativo, então 7 anos. Se tu fizer aqui, se tudo der errado, assim, sei lá, você vai fazer 6 anos de fellow. Que você faz 2 de intervenção, faz um abdômen, um músculo e faz mais 2 de intervenção para fechar, né? Só que eles falaram assim, se você quiser uma vida híbrida, vamos dizer, fazer diagnóstico e intervenção, todo lugar vai te contratar tendo um fellow, né? Não necessariamente tendo os boards. Só que se você quiser tirar os boards, você tem que fazer mais 2 anos de... Hoje é isso. Mas aí, no caso, tu poderias ficar os 2 anos já, os últimos 2 anos como attending ou como staff lá, e aí depois prestar o board. Exato. Tá, então, assim, só vai levar um pouco mais tempo para pegar os outros boards, mas com o board de DR, você consegue trabalhar na maioria dos locais. Mas assim, se eu tivesse feito intervenção no Brasil, eu tenho um ano de intervenção aqui, vou largar tudo e vou... Não, termina a intervenção, que é bom, porque daí você consegue revalidar mais rápido lá. E eu acho que também, talvez até permita o cara escolher um pouquinho mais, se ele quiser escolher, se ele disser assim, porque você pegar um cara que já sabe, é bom, né? É bom, não, é bem Nunca melhor. fui chefe de residência, mas tenho certeza que eu gostaria de ter um cara que já faz o negócio há 10 anos. Exato, você chegar pronto, sabendo o que fazer, é muito mais rápido. Porque tem que, por exemplo, eles vão ter que me ensinar do zero várias coisas que não teriam que ensinar essa pessoa, né? Eu acho que realmente você vai ter até vantagem na hora da entrevista. Eu já tenho intervenção no Brasil. Pega esse cara aí que ele vai vir aqui e vai chegar passando o fio. Exato. Eu acho que quem quer 100% IR, que não era o meu caso, eu não quero fazer 100% IR na minha vida. Eu gosto de diagnóstico. Às vezes, assim, fazer IR no Brasil, você tem uma certa vantagem. Mas essa realmente é uma dúvida que tem. Uma dúvida muito frequente é: IR conta no Pathway, no Alternative Pathway de DR? Você fazer IR, isso aí conta, eu já confirmei com e-mail, tudo. Só que aí não conta no Pathway de IR, que você tem, que são 6 anos, né? É um pouco confuso, assim. Por isso que eu indico, todo mundo que tá nesse Alternative, entra lá no site, vê os pré-requisitos, porque isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta que... Lá no meio, quando tava falando, eu lembrei dela e aí falei, eu esqueci de novo, né? Bom que eu deixei essa cola aqui. Cara, tu estás indo com que visto, sabe? Cara, essa é muito boa. Eu ia com o visto H1B. Tava fechado assim. H1B aqui, eles têm que pagar 100 mil dólares? E aí veio você tem que pagar 100 mil dólares. Aí os caras do hospital me mandaram uma mensagem, muito legal, a gente gosta muito de você, mas não vai dar pra dar um H1B. Eles foram sinceros comigo, eles falaram assim, eu sei, a gente falou que ia ser esse visto e tal, mas não tem condições de pagar 100 mil dólares em um... E eu achei legal, porque eles foram bem sinceros. A gente consegue dar o J1, que é um visto um pouco pior. Assim, tem umas vantagens do J1, mas tem oferta. E aí eu fiquei... Isso foi uma reflexão. Fiquei, será que eu vou, não vou? Aí, assim, eu acho que existem algumas oportunidades da vida que são únicas. Eu acho que essa é uma oportunidade única de ir pra lá nesse exato momento. Eu peguei e vou com o J1.
E aí eu fui conversar com o pessoal que tinha feito waiver. Eu fui conversar com o Stefan, que é um radiologista de Stanford, tá terminando agora, vai fazer um waiver. E eu conversei com outros do Alternative que fizeram waiver. Cara, todos me falaram, vai, que eles arrumam um waiver aonde for pra você. Esses waivers, eles podem ser feitos em diferentes locais. Um local que me falaram que é muito feito, que colegas fizeram. O waiver é quando, por causa do J1, tu terias que voltar aqui e passar um tempo, mas tu pode abrir mão, eles podem abrir mão disso, waiver, né? Exato. Se tu fores atuar em algumas áreas específicas. É isso, né? Eu acho que muita gente tem dúvida nisso, né? O visto J, diferente do H1B, você tem que voltar pro Brasil, ele tem um requerimento de voltar pro Brasil e ficar pelo menos 2 anos. Então vamos dizer que eu terminei minha formação, peguei meus boards, eu tô com o visto J, tem que voltar pro Brasil, e aí depois você aplica por um green card. É isso. Para médicos existem esse waiver, que é como se fosse um bypass, assim. Você consegue trocar de visto. Um bypass. É muito comum. O pessoal faz. E só porque dá uma certa dor de cabeça, é burocrático. Agora, eu não conheço nenhuma pessoa, não consegui conversar com ninguém. Pois eu tentei procurar assim, alguém que teve que voltar. Putz, essa pessoa não conseguiu o waiver. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que, às vezes, não conseguiram o waiver, que elas queriam, teve que, sei lá, morar em Nebraska. Eu conheci pessoas que tiveram que ir pra lá. Mas radiologia, assim, pela necessidade, todos os que eu conversei de intervenção conseguiram bons waivers. Waivers na Flórida. Então, às vezes, realmente, você tá em Miami, você vai ter que ir morar em Tampa. Você vai ter que morar em Orlando. Não é um... Assim, eu não acho um grande sacrifício. É que quando falaram do waiver, eu fiquei pensando, eu tô em São Paulo, será que eu vou ter que ir lá pra divisa Brasil e Bolívia? Mas aí tu vai como attending, já vai como attending. Você vai como attending, recebendo. Salário cheio, né? Exato. Não, você não vai na divisa Brasil e Bolívia, você vai pra um lugar bom, um lugar seguro. Morar em Tampa, eu fiz o meu Step 3 em Tampa, uma delícia a cidade. Rua larga, você pega o carro. Cara, assim, muito bom. Você também tem VA, que é hospitais militares. Eles dão waiver também. Então tem muitos hospitais militares que você pode trabalhar um tempo. Assim, a minha opinião é, se te oferecer um visto J, é uma oportunidade única, agarre. Cara, depois tu dá teu jeito. Dá teu jeito. As pessoas que me aconselharam falaram isso, cara, não é o melhor, realmente, não é o melhor. Mas depois dá um jeito. O negócio você vai ter uma formação nos Estados Unidos boa, você vai ganhar razoavelmente bem para fazer um fellow, você vai ter dignidade, você vai estar evoluindo. Depois, alguém vai pagar por esses anos de formação. Tipo, algum hospital vai querer, porque eles precisam muito de hospital. A radiologia intervencionista, ela é uma das 5 áreas mais, não sei se a palavra é precária, mas que mais está precisando de profissionais. Então, algum local vai querer você. Assim, isso eu tenho certeza, não tem dúvida. Se a pessoa não conseguir, ela vai virar o primeiro exemplo de que teve que voltar pro Brasil e não conseguiu o waiver. Vai ser a primeira, porque não conheço mais ninguém, assim, nesse percurso, né? Fritz, eu falei isso lá no começo, falei meio que no meio, mas aí até tu contando a história pra mim é bem evidente que estava sendo bastante... Qual é o contrário de arrogante? Fugiu a palavra agora? Humilde. Tava sendo bastante humilde na tua história aí, porque definitivamente ela não é uma história tão comum e certamente tu não é um cara tão comum. Né? Eu já sabia, essa parte eu já sabia. Eu não sabia desses outros pequenos detalhes. Eu tô dizendo que eu já sabia porque... o que eu falei lá no começo, como a gente se conheceu, tudo que estava carregando praticamente toda a organização do time. Então, acho que mesmo essas pequenas coisas mostram um pouco assim da personalidade da pessoa, sabe? Pequenas não acho que elas são pequenas. Eu acho que você conseguir mobilizar pessoas, tudo. Principalmente, acho que você estava no R1, R2, sei lá, mobilizando os caras que já eram formados aí há 10 anos, 20 anos. Legal, né? Conseguir montar um time. Isso. Acho que isso é um negócio, assim, louvável e, cara, tenho certeza que a pessoa que te entrevistou lá e ficou sabendo que você tinha empresa, tudo, com certeza foi uma coisa que contou pra ele, falar assim, esse cara é um cara que se ele tiver um problema aqui, ele vai conseguir desenrolar antes de ter que simplesmente me ligar ou de ficar rodando em círculo, ele vai conseguir sair do outro lado com as habilidades que tem. E aí, obrigado aí pelo tempo e pela disponibilidade e fala muito bem em público, o cara já tá treinado. Não, eu que agradeço, isso aqui é uma honra pra mim, eu acho que realmente, cara, se eu conseguir
Eu quero que mais pessoas vão... Eu vejo muitos radiologistas excepcionais, cara. No Brasil tem, assim, caras incríveis. Pessoas, assim, que eu admiro muito. E esse caminho, ele é muito claro. Então, é um caminho que se você estudar, fizer os steps certinho, você consegue. Se fosse alguma coisa assim, que você não consegue, aí beleza. Mas é um negócio que dá a partir dos estudos, a partir de você ter a documentação certinha. E, cara, sou fãzaço. Sou fãzaço. Pra quem não sabe, o Pedro, ele carregou nosso time da rádio por anos. Anos. Aqui é tudo perna de pau. Eu mesmo... Não, tinha minha gente, boca. Pô. Tinha o Merval, você, enfim. Ele é um cara fantástico. Além disso, é um profissional assim, você é um profissional muito bom. Eu acho que o seu lugar, se você quiser, você trabalha em qualquer lugar do mundo. E, parabéns pelo trabalho da Jade também. Ela não tá aqui, né? Mas, assim, o trabalho que ela tá fazendo, eu acho que é uma coisa... Eu lembro daquele post que ela fez, os primeiros dias nos Estados Unidos. O que eu tô usando esse post é um negócio... E não tinha essa informação. É um negócio que ela tá criando novo. Quantas pessoas estão sendo impactadas? Eu acho que vai um pouco da rede social. Mas quantas pessoas você impacta fazendo algo novo, né? Acho que vai muito além de... é só um negócio, só quer ver... Não. Quantas pessoas... São sonhos que você mexe. São pessoas que, às vezes, tinham sonhos para os Estados Unidos, mas achavam impossível. Então, ela coloca de uma maneira clara, né? Isso aí eu acho incrível, cara. É bem, bem admirável. Obrigadão, Fritz. Hello, everyone. I'm here with Dr. Matheus. Tô zoando, cara. Não vai ser inglês, não. Eu vim pensando isso no caminho pra cá. Eu não tinha pensado nisso, mas eu falei, eu vou zoar esse bicho. Nem me avisou assim. Como é que tá o teu inglês, tá bom? Não, a gente não vai fazer inglês não, tá? Eu tô zoando. Eu vou fazer em português. Mas pode deixar, eu edito isso tudo depois, tá, pessoal?